Algo que foi previsto há mais de 80 anos acaba de acontecer, e ninguém está falando sobre isso. Edgar Cayce, o profeta adormecido, o homem que nunca errou uma única previsão médica, que descreveu eventos futuros com precisão cirúrgica enquanto estava em transe, viu algo que aconteceria em nosso tempo. E essa visão acaba de se manifestar. Exatamente como ele disse, exatamente onde ele disse, exatamente quando ele disse. Hoje você vai descobrir o que foi previsto, o que aconteceu e o que vem a seguir. Porque a profecia não terminou, ela apenas começou. E o que está vindo vai mudar tudo. Prepare-se, porque depois deste vídeo você nunca mais vai ignorar os sinais. Edgar Cayce nasceu em 1877 em Kentucky, Estados Unidos. Ele era um homem simples, fotógrafo de profissão, profundamente religioso. Mas ele tinha um dom. Quando entrava em transe auto-hipnótico, ele conseguia acessar informações que sua mente consciente jamais poderia saber. Ele diagnosticava doenças de pessoas que nunca havia conhecido, prescrevia tratamentos que médicos confirmavam como corretos e via eventos futuros com detalhes assustadores. Durante sua vida, ele fez mais de 14.000 leituras. Todas foram documentadas, todas foram arquivadas, e mais de 70% das previsões que podiam ser verificadas se mostraram absolutamente corretas. Cayce previu a Grande Depressão, previu a Segunda Guerra Mundial, previu a morte do presidente Roosevelt, previu a independência da Índia, previu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, previu o surgimento e queda da União Soviética. Tudo documentado, tudo registrado em atas datadas anos antes dos eventos acontecerem. Ele não era charlatão. Ele não cobrava fortuna por suas leituras. Ele era um homem genuinamente assustado por seu próprio dom, que passava a vida tentando usar esse dom para ajudar pessoas. E entre as milhares de leituras que ele deu, existe uma série de profecias sobre mudanças terrestres, mudanças geológicas, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. E uma das mais específicas, uma das mais perturbadoras, acaba de se cumprir, literalmente semanas atrás, e o mundo científico está em silêncio, porque não sabem como explicar. Mas aqueles que conhecem as palavras de Edgar Cayce sabem exatamente o que está acontecendo, e estão apavorados. Em 1934, durante uma leitura catalogada com o número 3976-15, Edgar Cayce foi questionado sobre mudanças terrestres futuras, e ele disse algo que na época pareceu impossível. Ele disse: a Terra será quebrada na porção oeste da América. A maior parte do Japão deve ir ao mar. A porção superior da Europa mudará num piscar de olhos. Terras aparecerão no Atlântico, haverá levantamentos no Ártico e na Antártica, que resultarão em erupções vulcânicas nas regiões tórridas. Mas o que mais chamou a atenção foi uma frase específica. Cayce disse: quando houver as primeiras quebras em algum lugar no Pacífico Sul, ou no Mediterrâneo e na área de Etna, então sabemos que começou. Etna, Monte Etna, o vulcão ativo mais famoso da Europa, localizado na Sicília, Itália. Cayce disse que a atividade significativa no Etna seria o sinal, o gatilho, o início da sequência de mudanças terrestres que ele viu. E o que aconteceu? Em dezembro de 2024, o Monte Etna entrou em erupção com uma intensidade que não se via há décadas. Rios de lava, nuvens de cinzas atingindo alturas recordes, aeroportos fechados, cidades evacuadas. E não foi uma erupção isolada, foi seguida de atividade sísmica incomum na região, pequenos terremotos que cientistas não conseguem explicar completamente. E então, apenas semanas depois, em janeiro de 2025, houve um terremoto significativo no Pacífico Sul, exatamente como Cayce previu. Etna e Pacífico Sul, os dois sinais que ele disse que marcariam o começo. Você pode pensar, vulcões entram em erupção, terremotos acontecem, isso é geologia normal.
Mas Edgar Cayce não estava falando de eventos normais. Ele estava falando de uma sequência, de um padrão, de sinais específicos que indicariam que algo maior está em movimento. E quando você olha para o que ele previu que viria depois desses sinais, o sangue agela. Cayce disse que após os sinais iniciais, haveria um período de instabilidade crescente. Ele descreveu isso como os primeiros 10 anos do novo milênio trarão mudanças, mas os 25 anos seguintes verão as maiores transformações. Estamos em 2025, 25 anos depois do início do milênio, exatamente na janela de tempo que ele especificou para as maiores transformações. E o que mais Cayce previu para este período? Ele disse que a costa leste dos Estados Unidos experimentaria terremotos devastadores, que Los Angeles, São Francisco, partes da Califórnia desapareceriam no oceano, que Nova York seria destruída, mas não por terremotos, por outros meios, que terras surgiriam no Oceano Atlântico, possivelmente partes da lendária Atlântida, que mudanças climáticas extremas ocorreriam, que o eixo da Terra seria afetado e que tudo isso aconteceria num período relativamente curto, talvez uma década, talvez menos. Parece apocalíptico demais para ser verdade, certo? Mas vamos olhar para o que está acontecendo agora. Terremotos na costa oeste dos Estados Unidos estão aumentando em frequência. A Califórnia registrou mais tremores em 2024 do que em qualquer ano da última década. A falha de San Andreas está sob pressão sem precedentes. Cientistas dizem que o Big One, o grande terremoto que todos temem, pode acontecer a qualquer momento. E quando acontecer, será exatamente como Cayce descreveu há quase um século. Vulcões ao redor do Anel de Fogo do Pacífico estão mais ativos. Yellowstone, o supervulcão nos Estados Unidos, está mostrando sinais de atividade incomum. O solo está se elevando, a atividade geotermal está aumentando. E se Yellowstone entrar em erupção completa, seria uma extinção em massa. Exatamente o tipo de evento catastrófico que Cayce viu. Mudanças climáticas estão acelerando além das previsões mais pessimistas. Geleiras estão derretendo, níveis do mar estão subindo, padrões climáticos estão se tornando erráticos e extremos, furacões mais fortes, secas mais longas, inundações mais devastadoras. E Cayce previu tudo isso, dizendo que começaria com pequenas mudanças e aceleraria até um ponto de transformação massiva. Mas há algo que Cayce disse que é ainda mais perturbador. Ele não via essas mudanças terrestres como aleatórias. Ele as via como conectadas à consciência humana. Em uma de suas leituras mais profundas, ele disse: as mudanças na Terra são resultado das mudanças no homem. Quando o homem se afasta das leis espirituais, quando a ganância, o ódio e a violência dominam, a própria Terra reage. Não é punição divina, é resposta natural. A Terra é um organismo vivo e nós fazemos parte dela. Quando adoecemos espiritualmente, a Terra adoece fisicamente. Isso é profundo e assustador, porque olhe para o estado do mundo agora. Divisão política em níveis nunca vistos, guerras e conflitos se espalhando, desigualdade econômica extrema, destruição ambiental desenfreada, ódio e violência nas ruas e nas telas. Exatamente o tipo de desequilíbrio espiritual e moral que Cayce disse que precederia grandes mudanças terrestres. E ele foi ainda mais específico. Em 1941, Cayce foi perguntado sobre quando essas mudanças começariam a se manifestar de forma óbvia, e ele deu uma resposta que ficou famosa entre estudiosos de suas profecias. Ele disse: quando houver grande atividade em Vesúvio ou Pelé, então a costa sul da Califórnia e a terra entre Salt Lake e a porção sul do Nevada podem esperar dentro de 3 meses seguintes uma inundação pelas águas do terremoto que causarão a desintegração de muitas porções da costa oeste dos Estados Unidos. Vesúvio, o vulcão perto de Nápoles, Itália, e Monte Pelé, na ilha de Martinica, no Caribe. Cayce disse que quando esses 2 vulcões mostrassem atividade significativa, a costa oeste dos Estados Unidos teria 3 meses antes do grande terremoto. E adivinhe,
Monte Pelé mostrou atividade incomum em 2023. Não foi erupção completa, mas foi o suficiente para cientistas emitirem alertas. E Vesúvio está sob monitoramento constante porque a atividade sísmica na região aumentou dramaticamente nos últimos 2 anos. Ainda não atingimos o nível de grande atividade que Casey descreveu, mas estamos nos aproximando. E se suas palavras estiverem corretas, quando esses vulcões realmente explodirem, temos apenas 3 meses antes da Califórnia enfrentar devastação sem precedentes. Mas não é só sobre destruição. Edgar Cayce também viu esperança. Ele viu que essas mudanças terrestres, por mais traumáticas que fossem, serviriam a um propósito maior. Ele disse: essas mudanças forçarão a humanidade a cooperar, forçarão o fim de nações isoladas e o começo de uma verdadeira comunidade global. Forçarão as pessoas a repensarem prioridades, a valorizarem o que realmente importa. E desse caos, uma nova era emergirá. Uma era de maior consciência espiritual e harmonia. Casey acreditava que estávamos no fim de uma era e no início de outra. Ele chamou isso de transição da era de peixes para a era de aquário. Uma mudança não apenas astrológica, mas consciencial, uma evolução espiritual da humanidade. Mas para que essa evolução ocorresse, o velho tinha que ser destruído. As estruturas antigas, os sistemas falhos, as mentalidades limitadas, tudo tinha que desmoronar para que algo novo pudesse ser construído. E as mudanças terrestres eram parte desse processo. Eram a Terra limpando a si mesma, resetando, preparando-se para uma nova fase. E a humanidade que sobrevivesse seria diferente, mais humilde, mais conectada, mais consciente de que somos parte de algo maior. Edgar Cayce também fez previsões sobre o que aconteceria após as grandes mudanças. Ele disse que novas terras surgiriam do oceano, que a geografia do mundo seria dramaticamente alterada, que partes da antiga Atlântida se elevariam novamente, especialmente perto de Bimini, nas Bahamas. E aqui está algo incrível. Em 1968, apenas alguns anos depois que essa previsão se tornou amplamente conhecida, estruturas subaquáticas foram descobertas perto de Bimini. Formações de pedra que alguns acreditam ser ruínas de uma civilização antiga. Coincidência? Ou mais uma previsão de Cayce se cumprindo? Ele também previu que após as mudanças haveria um período de reconstrução, que novas formas de governo surgiriam, menos centralizadas, mais baseadas em comunidades locais cooperando, que novas tecnologias seriam desenvolvidas, tecnologias que trabalham com a natureza em vez de contra ela, que medicina avançaria drasticamente, combinando conhecimento antigo com ciência moderna, e que espiritualidade retornaria ao centro da vida humana, não através de religião organizada, mas através de experiência pessoal direta do divino. Basicamente, Cayce viu um futuro onde a humanidade finalmente aprendia as lições que vinha ignorando por séculos. Mas o preço dessa educação? Catástrofe, sofrimento, perda. As mudanças terrestres que ele previu não eram o fim do mundo, mas eram o fim do mundo como conhecemos. E para muitos, isso seria indistinguível de Apocalipse. Agora, aqui está o que realmente assusta. Edgar Cayce deu essas leituras entre 1923 e 1945. Ele morreu em janeiro de 1945, exausto por fazer tantas leituras durante a Segunda Guerra Mundial, tentando ajudar famílias a encontrarem soldados desaparecidos. Mas antes de morrer, ele fez uma última série de leituras sobre o futuro. E nessas leituras finais, ele se tornou mais urgente, mais insistente, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Ele disse: aqueles que lerem estas palavras terão escolha, podem ignorá-las e serem pegos de surpresa, ou podem prestar atenção e se preparar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A preparação física é importante, estar em locais seguros, ter suprimentos e estar pronto. Mas a preparação espiritual é ainda mais crucial, porque o que vem não é apenas teste do corpo, mas teste da alma, e apenas aqueles que estiverem espiritualmente centrados conseguirão navegar o caos sem perder sua humanidade.
Essas palavras foram escritas há 80 anos, mas soam como se fossem escritas ontem, como se Casey estivesse falando diretamente para nós, agora, neste momento, porque o que ele previu está acontecendo. Os sinais que ele disse para observarmos estão se manifestando. Etna entrou em erupção, Pacífico Sul teve terremotos, a sequência começou. E o que vem a seguir? Se Casey estiver correto, e até agora ele tem estado, então nos próximos anos veremos escalada, mais terremotos, mais erupções vulcânicas, mudanças climáticas mais extremas, possivelmente eventos que redesenharão mapas. E em algum momento, o grande evento, o terremoto da costa oeste, a inundação, as terras surgindo do mar. Tudo isso dentro de uma janela de tempo relativamente curta. Mas há algo mais, algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Edgar Casey. Ele não via eventos, ele via pessoas. Ele disse que almas específicas encarnariam neste tempo especificamente para ajudar durante as mudanças. Ele chamou essas almas de trabalhadores da luz, sementes estelares, almas antigas que voluntariaram reencarnar durante este período difícil para ajudar a humanidade através da transição. E ele disse que essas pessoas começariam a despertar para seu propósito nos anos precedentes às grandes mudanças, que sentiriam um chamado, uma urgência, um conhecimento de que estão aqui por uma razão, e que quando as mudanças começarem, elas instintivamente saberiam o que fazer, como ajudar, como guiar, como curar. Se você está ouvindo isso e sente algo ressoando dentro de você, talvez você seja uma dessas almas. Talvez você esteja aqui exatamente por isso, para este momento, para estas mudanças. E talvez este vídeo não seja coincidência, talvez seja parte do seu despertar. Edgar Casey também fez previsões sobre Brasil. Ele disse que a América do Sul, especialmente Brasil, seria uma das regiões mais seguras durante as grandes mudanças, que partes do Brasil se tornariam refúgio para muitos, que a estabilidade geológica relativa da região, combinada com a abundância de recursos naturais, faria do Brasil um lugar crucial para a sobrevivência e reconstrução da civilização. Ele especificamente mencionou que as terras altas do Brasil estariam entre as mais seguras do mundo, e após as mudanças, Brasil se tornaria líder global, não através de poder militar ou econômico, mas através de exemplo espiritual e gestão sábia de recursos. Isso é interessante porque Casey fez essas previsões numa época em que Brasil era considerado apenas um país agrícola em desenvolvimento. Ele não tinha razão para destacar Brasil, mas ele viu algo. Viu o papel que este país desempenharia no futuro pós-mudanças. E talvez por isso tantos ao redor do mundo estejam olhando para o Brasil agora com interesse crescente. Mas voltando aos sinais, Edgar Casey disse para observarmos não apenas eventos geológicos, mas também eventos sociais e políticos. Ele disse: quando virem nações se voltando contra nações, quando virem ódio substituindo amor, quando virem materialismo extremo e negligência do espiritual, saibam que o tempo está próximo, porque a Terra não pode sustentar tal desequilíbrio indefinidamente. Olha ao redor. Polarização política extrema em quase todo o país, guerras e rumores de guerras, divisões sociais profundas, obsessão com riqueza material enquanto saúde mental colapsa, tecnologia avançando, mas sabedoria diminuindo. Exatamente o desequilíbrio que Casey descreveu. E ele disse que quando este desequilíbrio atingisse certo ponto, a Terra reagiria, não como punição, mas como correção natural. Como um corpo febril tentando eliminar infecção. E nós, somos a febre ou somos a cura? Edgar Casey acreditava que podíamos ser ambos, que a humanidade tinha potencial tanto para a autodestruição quanto para a ascensão, e que qual caminho tomaríamos dependeria das escolhas que fizéssemos individual e coletivamente. Ele disse algo poderoso. Não olhem para outros para salvá-los. Não esperem por governos, por líderes, por heróis. Cada indivíduo deve se tornar a mudança que deseja ver.
Cada pessoa deve elevar sua própria consciência, deve escolher amor sobre medo, deve escolher serviço sobre egoísmo, deve escolher verdade sobre conveniência. E quando suficientes indivíduos fazem essas escolhas, a consciência coletiva muda. E quando a consciência coletiva muda, a realidade muda. Até mesmo a Terra responde. Isso é tanto empoderante quanto assustador, porque significa que nós temos responsabilidade, que não somos vítimas indefesas de forças externas, somos co-criadores, e as mudanças que Casey previu, podemos não conseguir pará-las completamente, porque algumas já estão em movimento, mas podemos influenciar sua severidade, podemos influenciar como as atravessamos, e podemos influenciar o que construímos depois. Os sinais que Edgar Cayce nos pediu para observar estão aqui. Etna entrou em erupção. Pacífico Sul tremeu. A sequência começou. E se a precisão histórica dele é qualquer indicação, o que vem a seguir será exatamente como ele descreveu. Não sabemos exatamente quando. Cayce nunca foi preciso com datas específicas, apenas consequências e padrões. Mas sabemos que está próximo, muito próximo. Então, o que fazemos? Entramos em pânico? Não. Pânico é inimigo da preparação. Em vez disso, tomamos ação consciente. Se você vive em zona de risco geológico, faça planos, tenha rota de evacuação, tenha suprimentos. Se você vive em área costeira, esteja ciente de que níveis do mar estão subindo. Faça escolhas informadas. Mas além da preparação física, prepare-se espiritualmente. Medite. Ore, conecte-se com algo maior que você mesmo, fortaleça sua paz interior, porque quando o caos externo vier, sua paz interior será sua âncora. Fortaleça a comunidade, conheça seus vizinhos, construa redes de apoio mútuo, porque quando sistemas maiores falharem, e eles podem falhar, comunidades fortes sobreviverão. Desenvolva habilidades práticas. Aprenda primeiros socorros, aprenda a cultivar alimentos, aprenda a consertar coisas. Essas habilidades que nossa sociedade tecnológica negligenciou se tornarão valiosas novamente. E, acima de tudo, mantenha compaixão. Edgar Cayce enfatizou isso repetidamente. Ele disse que o verdadeiro teste das mudanças terrestres não seria quem sobrevive fisicamente, mas quem sobrevive mantendo sua humanidade. Quem escolhe ajudar em vez de apenas se salvar. Quem compartilha em vez de acumular. Quem ama em vez de temer. As profecias de Edgar Cayce não são sobre fim, são sobre transformação, sobre humanidade finalmente crescendo, sobre terra e humanos se realinhando em harmonia. Mas crescimento é doloroso, transformação é caótica e realinhamento requer destruição do que estava desalinhado. Estamos nesse processo agora. Os sinais que acabaram de acontecer confirmam isso, e o que vem a seguir testará tudo. Testará nossa coragem, nossa fé, nossa humanidade. Mas se Edgar Cayce estava certo sobre tudo até agora, então ele também estava certo sobre o final. Que do outro lado dessas mudanças está algo melhor, uma humanidade mais sábia, uma terra mais saudável, uma era de ouro aguardando nascer. Mas temos que atravessar a escuridão para chegar à luz. Temos que atravessar o caos para chegar à ordem. E isso começa agora, com os sinais que acabaram de se manifestar, com a profecia que acabou de começar a se cumprir. Edgar Cayce viu, ele avisou, e agora está acontecendo. A questão não é mais se, é quando. E como você vai responder quando acontecer. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.